Vamos para a nossa aula A272, uma aula sobre a instalação do dispositivo DR. Muitas instalações elétricas não possuem o dispositivo DR, né, que é o disjuntor para proteção contra choque elétrico. Essa aula visa apresentar para vocês os problemas da instalação desse DR em uma instalação elétrica antiga. Então, eu mostro quais são os problemas que vocês podem deparar com isso, onde, ao instalar o DR, ele fica desarmando em uma instalação elétrica antiga. O foco da aula é mostrar os problemas que podem ocorrer ao instalar o DR em uma instalação já antiga, onde você tem que observar alguns fatores que serão mostrados nessa aula A272. Então, nossa aula A272, ela trata do problema que pode ocorrer quando é instalado DR em uma instalação elétrica antiga, ou seja, uma instalação elétrica já existente, onde você vai ser acionado para fazer a instalação do DR. Nessa aula eu mostro quais são os problemas de instalar DR em uma instalação antiga e qual é a melhor opção que vocês podem utilizar para instalar esse DR sem dar dor de cabeça. Bom, primeiramente, onde é obrigatório o uso de DR? Segundo a NBR 5410, o uso do DR, que é o dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade, que protege contra choque por contato direto, ele é obrigatório nos circuitos que sirvam pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Então, chuveiro é obrigatório, locais onde tem banheiro e chuveiro. Circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas em áreas externas à edificação. Tem um condomínio, área externa da edificação, aquelas tomadas devem estar protegidas pelo DR. Os circuitos de tomada de corrente situadas em áreas internas, mas que sirvam ou possam servir ou alimentar equipamentos em seu exterior. Por exemplo, eu ligo lá uma máquina de aparar grama, né? Ela vai estar sendo utilizada por um equipamento externo alimentada por essa tomada interna. Essa é outra situação. Os circuitos que em locais de habitação sirvam a pontos de utilização situados em cozinha, copa-cozinha, lavanderias, área de serviço, garagem e demais dependências internas molhadas, em uso normal, sujeitas à lavagem. Outro último ponto, os circuitos que em edificações não residenciais sirvam de pontos de tomadas situadas em cozinha, copa-cozinha, lavanderia, área de serviço, garagem e, no geral, em áreas internas molhadas em uso normal, sujeita à lavagem. Então, sujeitas à lavagem. Então, essas são as áreas onde é obrigatório o uso de DR. Em muitos dos ambientes, a gente observa que isso não é cumprido. E aí, numa vistoria, numa inspeção elétrica, deve-se sugerir a instalação desse DR. E essa aula visa mostrar quais são os problemas quando você depara com a necessidade de instalar esse DR em alguma dessas áreas, quais os cuidados que você deve tomar. O dispositivo DR de proteção, né, que é o dispositivo de proteção à corrente diferencial DR, o circuito magnético do dispositivo DR, ele deve envolver todos os condutores vivos, inclusive o neutro, mas nenhum condutor de proteção, ou seja, todo condutor de proteção ele vai passar direto, sem passar pelo DR. O item 63326 da NBR 5410 diz o seguinte, isso aqui é muito importante, que é um dos problemas que vai acontecer. Os dispositivos DR, eles devem ser selecionados e os circuitos elétricos divididos de tal forma que as correntes de fuga à terra suscetíveis de circular durante o funcionamento normal das cargas não possam provocar atuação intempestiva do dispositivo.
não é? Então, você depara com a situação onde é obrigatório instalar o DR e naquela instalação não tem. Você se propõe a fazer essa instalação. Tem que tomar esse devido cuidado. Para o funcionamento do dispositivo de proteção DR, cada circuito que sai dos disjuntores DTM, disjuntor termomagnético, contido no quadro geral, deve possuir um condutor neutro próprio, conforme regulamenta 5410 que eu mostrei anteriormente. Então, quando você vai fazer a implantação de DR em uma instalação que não existia, o neutro de um circuito não pode ser dividido com outro circuito sangrado no meio do caminho. Então, é obrigatório que cada DR tenha seu neutro próprio, naquele circuito que ele está protegendo. O dispositivo DR, ele verifica se o nível de corrente passando pela fase do circuito é compatível com a corrente que vai retornar pelo neutro do circuito, não é? Desligando o circuito caso a corrente não seja compatível, nesse caso menor ou igual a 30 milissegundos. Bom, então o DR, ele atua quando existe uma fuga de corrente no circuito. Quando você tem aqui o funcionamento perfeito do DR, o que acontece? Não tem nenhuma fuga de corrente para o terra, ninguém tocou o dedo na tomada, por exemplo. Aí, o que nós vamos ter é o seguinte, a corrente que retorna pelo neutro é a mesma corrente que retorna pela fase. Se isso ocorrer, eu não vou ter diferença de potencial na bobina do meu DR. Na bobina do DR não vai existir uma diferença de potencial. Essa diferença de potencial que não existe, no caso, quando não tenho fuga, o meu relé não vai ser atracado, não abrindo os contatos do meu DR. Quando a soma da corrente do neutro mais a corrente da fase foi diferente de zero, o que vai acontecer? Vai circular e vai induzir uma corrente que vai produzir aqui uma diferença de potencial na bobina do DR, que vai acionar um relé, que vai abrir os contatos, interrompendo a energia do circuito. Tá? Então, é importante que o neutro de um circuito não seja compartilhado com o neutro do outro circuito, senão o DR pode disparar. Bom, as formas de instalação de DR. A norma não impede a instalação do DR geral. Eu posso instalar o DR geral, posso instalar o DR por circuito, ou posso agrupar uma quantidade de circuitos de tomada e instalar o DR naquele grupo de tomadas. O DR geral, eu tenho que instalar ele após o DTM, né? O DTM está aqui, que é o disjuntor termomagnético, logo abaixo eu tenho a instalação do meu DR. Aí o meu DR vai alimentar os circuitos monofásicos, aqui os disjuntores mono. Certo? Aqui eu não tenho, nesse tipo de instalação, não tem problema com o neutro, porque o neutro é comum, né? O neutro é único aqui para todos esses circuitos que estão sendo alimentados. Essa é a opção DR geral. É uma opção que, em uma instalação elétrica nova, pode ser utilizada, porque você já conhece essa instalação elétrica. A outra opção de instalação do DR é instalar o DR por circuito, conforme estabelece a obrigatoriedade nas áreas molhadas, né? Na copa cozinha, área de serviço, chuveiro, né? Você instala DR por circuito, que é esse exemplo aqui. Esse tipo de instalação, ele tem o seguinte característica, você tem que identificar o neutro de cada circuito e não pode existir derivação desse neutro em algum ponto da sua instalação, senão você vai ter problema no DR. Então, o DR entra aqui, né, no circuito monofásico, no DTM, do DTM sai para o meu DR, está aqui o meu DR, entra o neutro, né, e aqui eu tenho meu circuito protegido. Essa é outra opção de instalação do DR. Bom, agora vamos ao nosso foco, erros
em DR para instalação elétrica já instalada, ou seja, eu tenho uma instalação elétrica e não existe DR. Então veja vocês bem o que eu estou colocando aqui. Eu tenho lá o barramento do neutro, o neutro da rede, ele vem no barramento. Aí eu fiz um exemplo aqui onde eu tenho o circuito 1. Aí o circuito 1, eu tenho o neutro do circuito 1. E alguém veio aqui na instalação antiga, né, onde eu quero e vou propor a instalar o DR, fizeram uma derivação desse neutro no meio do caminho da minha instalação. E aí, eu quero instalar um DR. Beleza, vou instalar o DR. O que eu tenho que fazer? Eu venho lá no barramento, né? Esse trecho do circuito aqui, ele vai para a parte da saída aqui do meu DR. E no ponto que eu removi o neutro, eu vou conectar aqui o neutro que representaria esse circuito aqui, ok? Só que, como a instalação elétrica é antiga e eu não tenho o conhecimento dela, alguém no meio do caminho fez uma derivação desse neutro. Esse é um dos problemas que pode acontecer. Se você instalar o DR geral, ele vai desarmar todos os circuitos por causa de um erro desse, tá? E aqui eu tenho uma visão melhor para vocês, simulando o que pode acontecer. Quando a corrente na fase mais a corrente no neutro é igual a zero, eu estou instalando o DR individualizado. A ideia é instalar o DR individualizado, principalmente quando se está tratando de uma instalação elétrica já existente. É mais prático você fazer isso. Por quê? Porque se você coloca o DR geral, qualquer fuga vai desarmar, porque você não conhece a instalação elétrica. Então, vamos analisar aqui. Em uma instalação elétrica existente, e você vai instalar um DR, se algum circuito no caminho derivou o neutro, o DR não vai funcionar, vai desarmar. Quando você aciona o circuito, ele desarma. É esse exemplo que eu estou mostrando. Eu tenho esse circuito aqui, né, que é um circuito de iluminação. Aí o cara que fez a instalação do circuito de iluminação, ele fez uma ampliação na instalação e instalou mais um circuito de iluminação. E ele não pegou o neutro do circuito lá no barramento. No meio do caminho, ele fez uma derivação no neutro do circuito a qual eu vou proteger, que está lá no barramento. Então, o que isso vai acontecer? Quando esse circuito aqui estiver fechado, né, tiver corrente aqui, o que vai acontecer com o meu DR? Vai ter fuga de corrente, gente. Por quê? Porque vai ter corrente circulando no neutro e não tem corrente na fase. Por quê? Isso aqui vai alimentar uma tomada, tá lá minha tomadinha na área molhada, ninguém está usando a tomada, e quando alguém aperta o interruptor, como o neutro está derivando aqui no meio do caminho, que foi um erro na instalação elétrica, e eu estou instalando o DR, achando que esse circuito ele não existe derivação. Aí vai ter uma fuga de corrente. O que acontece com esse DR? Ele vai bater. Aí eu digo para vocês, a melhor opção em uma instalação elétrica já existente é colocar o DR individualizado. Se ocorrer o problema, só aquele circuito vai desarmar. E o que você tem que fazer para resolver o problema? Tem que passar um outro circuito de neutro, né? Bater toda a fiação na instalação elétrica para descobrir o ponto onde você está tendo a derivação do neutro ou passar um novo circuito de neutro. Aqui eu tenho um outro problema quando eu faço uma instalação do DR geral em uma instalação elétrica já existente, pessoal. Em uma instalação elétrica existente, você vai instalar o DR geral, quando a fiação apresenta fuga de corrente. Às vezes tem algum trecho da fiação, tem uma emenda mal feita, tem um condutor que já está um pouco gasto o seu isolante, isso encosta, né, um contato na parede, alguma coisa dessa natureza, né? Aí o que isso vai provocar? Vai provocar um desequilíbrio de corrente. Aí a corrente no neutro, a soma da corrente das fases mais a do neutro, é diferente de zero. Se é diferente de zero, o DR atua. Quando ele atua, ele desarma todos os circuitos monofásicos. Então, eu sugiro, quando vocês vão fazer uma intervenção dessa natureza, instalar DR onde não existe,
procura os pontos necessários. Quais são os pontos? Área molhada, copa, copa-cozinha. Então, coloca DR individualizado. Porque se você tiver o problema, você só vai desarmar aquele circuito. Não é? E, detalhe, e você pode bater o neutro, que provavelmente pode ser problema no neutro. O neutro que foi derivado para um outro circuito, uma instalação gambiarrada, vamos dizer assim. Então, dessa forma, vocês podem observar que instalar DR em uma instalação já existente tem que se tomar muito cuidado. Não é? Nós fizemos uma instalação numa edificação onde nós instalamos 40 circuitos de DR, um condomínio grande. Não tinha, nós instalamos nas áreas comuns, nas áreas de lazer, 40 DR. Desses 40, 36, na verdade, DR funcionaram. 4 DRs deram problema. Qual é o problema disso? É derivação indevida daquele neutro. Né? Neutro, que num ponto da instalação foi feita uma outra instalação derivando o neutro daquele circuito. Né? Então, aí a gente resolveu o problema, passou um novo neutro para normalizar a situação. Pessoal, então vocês aí fiquem ligados no nosso canal da Universidade da Elétrica e divulguem, pessoal. A quantidade de acesso, a quantidade de like está pequena ainda. Vamos bombar esse canal da Universidade da Elétrica. É a única coisa que eu peço para todos vocês. Obrigado a todos.